Bom dia. Já vamos começar, tá, gente? Só mais um minutinho. Só compartilhando aqui, dando tempinho para chegar nas pessoas, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade sobre as garras do orgulho, né? Nós falamos muito que o orgulho, na última live, que ele causa desgraça e destruição. E nos afasta do caminho do Senhor, de viver a plenitude, de viver aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Que Ele já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Ontem mesmo, na nossa oração aqui, que a gente estava em família orando. Oi, Dri, bom dia. Tudo bem? Como passou aí o final de semana? Ontem mesmo, na nossa oração aqui em casa, né? Tava falando com os meus filhos. Eu fiz uma pergunta para eles. Falei assim, de onde que vocês vieram? Vocês sabem de onde que vocês vieram? E muitas pessoas falam, vim da barriga da minha mãe. Eu vim de Adão e Eva, né? E aí eles só falaram, eu vim de Deus. E a gente estava justamente falando da origem, da nossa origem. Porque na palavra do Senhor, se a gente for em outro dia, eu faço uma live mais detalhada sobre isso. Mas só até a gente entrar aqui no nosso assunto, o que é muito pertinente, vale sempre lembrar, né? Que a nossa origem não é da barriga da nossa mãe, a nossa origem não é quando o Senhor nos formou Adão do pó da terra, né? Porque ali ele formou só o corpo, mas espiritualmente nós já existíamos. E quando você vai lá no Salmo 139, no verso 16, ele diz, né? Ainda quando você estava formando um embrião, antes que os seus ossos fossem formados, eu já te conhecia, já tinha determinado todos os seus dias no meu livro da vida. E aí quando a gente vai lá em Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, olha, antes que os seus ossos fossem formados, eu te designei profeta das nações. Eu estava, antes mesmo dos seus ossos serem formados, eu já estava com você. E aí a gente vai lá para Efésios 1:3, ele diz, né, que ele já nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Então, tem vários versículos na Bíblia que eles dizem sobre a nossa origem, de onde nós viemos. E por que eu gosto de sempre lembrar isso? Porque quando nós temos isso muito definido, né, de a nossa origem, de onde nós viemos, quando nós temos isso bem determinado, bem fixo pra gente, né, muito quando você tem certeza de onde você veio,
a gente passa a viver nesse mundo com uma identidade definida, de filha amada do Senhor. E nessa identidade definida de filha, de saber que eu sou filha, nada mais deve me importar, a não ser viver o estilo de vida de Cristo, que Ele quer que a gente viva aqui na Terra. Só que para viver esse estilo de vida, que a gente precisa viver como Cristo nos ensinou, a gente vai ter que, assim como Jesus na cruz, Ele abdicou de muita coisa, assim como na cruz Ele entregou tudo, Ele teve que experimentar a cruz. E o que significa experimentar a cruz? Hoje mesmo na minha oração, com o Senhor, eu estava refletindo sobre isso. O que significa experimentar da cruz? Quando Jesus Cristo Ele abriu mão de tudo que Ele era. O Rei, Filho unigênito de Deus, Ele abriu mão de tudo que Ele era. Ele abriu mão de tudo que Ele viveu na eternidade para Ele ter uma morte de cruz, que era a morte que era a mais humilhante de todas naquela época. Ele abriu mão de tudo isso para Ele sofrer, Ele sofreu por nós, para levar nossas dores, enfermidades, os nossos medos, os nossos anseios, para nos fazer de novo ter um relacionamento com o Pai. Então, experimentar a cruz significa abrir mão. Para mim Fabiana, Não sei para vocês, mas eu tô falando de mim. Então, experimentar a cruz é abrir mão. E aí, se nós entendemos que nós também somos filhos, porque nós somos co-herdeiros com Cristo agora, e se Jesus ele já não é mais o filho unigênito, ele passou a ser o filho primogênito, porque ele deu espaço para que nós pudéssemos ser irmãos. Então ele é o primeiro de muitos que somos nós, para fazer parte desse corpo onde ele é a cabeça. Se a gente entende isso, a gente também entende que nós mudamos o nosso comportamento, ele precisa ser vivido de acordo com o comportamento de Cristo. Só que a gente entende também que nós, por nossa conta, a gente não consegue. Então, muitas vezes vai vir o orgulho, vai vir a raiva, vão vir muitas outras coisas que a gente não vai dar conta de lidar com isso sozinho, porque isso está na carne. Mas se ele também prometeu que a partir do momento que a gente o conhece, nós passamos a ser uma nova criatura, deixamos a nossa natureza antiga, velha, a nossa natureza pecaminosa, e passamos a ter uma natureza de Cristo, nós entendemos que se ele que permitiu isso, ele também vai nos ajudar, através da graça dele, a realizar em nós essa mudança, de transformar em nós tudo aquilo que nós precisamos transformar. Só que a gente também precisa entender que nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, que não vai ser tão fácil, tão simples assim. Que assim como Jesus, deixa eu só aumentar aqui o volume, assim como Jesus, ele experimentou da cruz e ele abriu mão de muita coisa, porque ele teve que experimentar da cruz. Para isso ele abriu mão de muita coisa. Assim nós também vamos ter que experimentar da cruz, se a gente quiser realmente viver uma vida nova em Cristo e se realmente a gente estiver disposto a assumir essa vida nova que ele nos promete, de assumir esses comportamentos novos. Os nossos comportamentos, eles não podem ser mais comportamentos da maioria das pessoas, comportamento das pessoas que vivem só no mundo, das pessoas que não pensam em Cristo. O nosso comportamento ele precisa ser mudado. E ele precisa ser mudado de coração. Ele precisa ser mudado de dentro para fora. Não adianta só eu querer externamente mostrar para as pessoas que eu sou cristã. Não adianta eu querer só dentro de uma instituição ou mesmo fora, quando você vai encontrar com amigos, encontrar com a sua família, de você querer mostrar para elas, olha, eu sigo uma vida com Cristo, eu sou de tal denominação, eu sou de uma outra, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de uma... Não é isso. O Senhor não quer que a sua identidade seja o nome da placa de uma igreja. Ele não quer que você mostre para as pessoas, olha, eu não faço isso porque agora eu sou cristã. Não é isso que ele quer. Ele não quer que você fique falando, que você fique expondo isso. Ele quer que você demonstre, através do seu exemplo, através das suas ações, através das suas atitudes, que você realmente é um cristão verdadeiro, que você de fato representa Cristo aqui na Terra. Que o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que é santo, que essa santidade, esse nome, não sei se você já parou para pensar o que significa o Espírito Santo.
é um espírito que ele é santo. Por que que esse espírito que é santo, ele habita dentro de você? Porque o Senhor quer que a santidade que é dele seja expressada através de você. É por isso que esse espírito que ele colocou em você é o próprio espírito dele que é santo. Então esse espírito que é santo, ele precisa ser expresso através de uma busca de santidade nossa. E ser santo significa, quando a gente vai buscar na palavra em hebraico, ser separado, ser santo, você ser separado. Separado para um propósito, separado para uma finalidade. Qual que é esse propósito? Qual que é essa finalidade? Que nós fomos separados. Para viver uma vida com Cristo, em Cristo, escondido em Deus. Para viver uma vida seguindo o propósito dele aqui na terra. Servindo a Jesus aqui na terra. Fazendo aquilo que ele quer que a gente faça. E isso é impossível a gente fazer sem mudança de comportamento. Sem a gente se render, sem a gente se entregar, sem a gente abrir o nosso coração para deixar o Espírito que é santo, que é o Espírito do próprio Deus, faça a transformação dentro de nós, de dar essa liberdade para que ele possa se manifestar em nós e que nós, através dele manifestado em nós, a gente expresse isso para fora. Mas às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu não sou capaz de fazer isso. Você é capaz. Não você. Mas a graça de Jesus, que através do Espírito Santo opera em você. Ele é capaz de fazer isso através de você, quando você permite. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, né? A livre decisão. Então, ele jamais vai violar a nossa consciência. De fazer com que a gente faça uma coisa se não for do nosso desejo, se não for da nossa vontade. E isso precisa ser feito de uma forma genuína, de uma forma sincera, com o motivo certo do nosso coração. E o primeiro passo para isso é identificar o que há dentro de nós que precisa ser mudado. Porque se a gente não começa a fazer uma análise em nós daquilo que precisa ser modificado, daquilo que não está de acordo com o caráter, com o comportamento que Cristo quer que a gente viva, nós não vamos subir esses degraus e a gente não vai experimentar mais o sobrenatural. A gente não vai experimentar mais dessa intimidade, desse amor tão grandioso que o Senhor tem para nos dar. Porque o nosso coração ele vai estar preenchido com outras coisas, as coisas do mundo. E quanto mais o coração está livre das coisas do mundo, quanto mais eu entendo que meu coração tem que estar focado no céu, nas coisas celestiais, nas coisas eternas, mais eu sou preenchida disso. Então eu é que permito me esvaziar para me encher. Eu me esvazio do mundo para eu me encher com as coisas que vêm do Senhor. E nós começamos a falar na semana passada, na sexta, sobre o orgulho. A gente falou que onde há orgulho, há desgraça e destruição. Porque o orgulho é o que nos afasta, é o que nos impede de enxergar quem verdadeiramente Deus é na nossa vida. Nos impede de receber esse amor tão grandioso do Senhor. E, consequentemente, de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, né, nos caminhos dele. E tem um versículo que está lá em Tiago 4,6, que ele diz assim: por isso diz a Escritura, Deus se opõe, olha só, ele fica contra, se opor é ficar contra, aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E ser humilde aqui o que é? É a gente se derramar diante do Senhor, na sua intimidade com Ele, você colocar o seu coração derramado para Ele, falar assim, olha, Espírito Santo, eu sei que eu tenho o orgulho, né? Mas eu não quero ser o orgulho. Tira, me mostra onde que eu estou sendo orgulhosa. Onde isso está acontecendo, em qual área da minha vida, em que momento que eu estou sendo orgulhosa, me mostra. Porque eu não quero que o Senhor se oponha a mim. Eu quero estar a seu favor. Né? Eu quero que o Senhor conceda, eu quero ser humilde, porque eu quero receber da tua graça. E eu sei que a graça ela só é concedida aos humildes. Então, quando a gente pega um versículo como esse, Tiago 4,6, e a gente começa a meditar, a imaginar nessas pequenas palavrinhas que estão sendo ditas aqui. E quando a gente imagina, quando você se vê nesse versículo, você começa a conversar com o Espírito Santo através de um único versículo. E ali ele vai mostrando para o seu coração, e ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai te mostrando onde que está vindo esse orgulho. Um outro versículo que tem é que está lá em Provérbios 11:2, onde ele diz assim, ó. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Lembra que eu falei que onde há orgulho, há desgraça e destruição? Então, esse versículo ele mostra isso. Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça.
mas a sabedoria está com os humildes. Então, uma vez que o orgulho tem a desgraça e a sabedoria, e os humildes eles têm a sabedoria. Bom dia com alegria, Marinalva. Bom dia, Hélio. Bom dia, Isa. Bom ter vocês aqui. E em Provérbios 16:5 ele diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. E tem muitos outros versículos que falam sobre orgulho. Então, assim, ficou muito claro em apenas esses 3 versículos que um verdadeiro cristão que busca seguir o comportamento de Cristo não pode habitar o orgulho. Nós precisamos entender onde que há o orgulho na nossa vida, em que área que ainda há orgulho, pedir ao Espírito Santo para tratar isso em nós, e aí nós vamos ser humildes. E da humildade, ele vai aperfeiçoar em nós a graça dele. É ele quem vai transformar o nosso coração, não somos nós, porque nós não temos essa capacidade. Quem tem é o Espírito Santo. E a gente falou, eu até comentei para vocês que isso tudo que eu tô falando me veio muito desse livro aqui que eu tô lendo, que se chama Profético na Prática. Mas, na verdade, ele fala muito sobre o Espírito Santo, né? Porque, na verdade, a profecia, o que o Espírito Santo, né? O que Paulo diz lá em uma das cartas dele, que ele deseja que todos nós possamos profetizar, que é edificar, que é falar palavras, dizer palavras que edificam, que constroem a vida de outra pessoa, que encoraja a vida de outra pessoa. E esse livro ele fala muito sobre isso, mas a gente só vai estar nessa posição de encorajar, de edificar uma vida de outra pessoa através do Espírito Santo em nós. E ele fala justamente sobre isso. Esse livro é do Denis Apolinário. Para quem não conhece, quiser segui-lo também aí no Instagram, ele fala muito da vivência que ele teve com o Espírito Santo. E é muito lindo tudo isso, eu tenho aprendido muito com ele. Esse livro ele é novo, foi inaugurado na semana passada ou retrasada. E eu tô lendo ele, e isso do orgulho já fala lá no penúltimo capítulo, lá no finalzinho. E quando chegou nessa parte, eu senti uma vontade muito grande de compartilhar aqui com vocês. E a gente falou sobre a gente fez alguma análise que te faz ser preso nas garras do orgulho. A gente falou sobre a dificuldade de assumir erros. Falamos sobre pedir desculpas, que seria uma missão impossível para quem é orgulhoso. Falamos sobre a dificuldade de pedir e de aceitar ajuda. Olá, Pacífico Júnior, seja bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Falamos sobre a habilidade para encontrar culpados, que é uma característica do orgulhoso. Sobre considerar-se superior a outras pessoas, que é outra característica também do orgulhoso. E aí hoje eu vou falar mais umas 5 para a gente poder encerrar aqui essa parte. A necessidade de aprovação. Gente, como isso, infelizmente, é tão comum e a gente muitas vezes tem e nem percebe. Eu já vivi um bom tempo da minha vida com essa necessidade de aprovação sem saber que isso era um orgulho. Necessidade de você sentir, de você fazer as coisas e a necessidade de você fazer só para poder ser aceito por outras pessoas. A necessidade de você fazer algo só para você ser aprovado por outras pessoas. Então, muitas vezes, você quer talvez fazer até um trabalho que é muito bom. Ser missionário em algum lugar, ou, por exemplo, você ajudar moradores de rua, ou, por exemplo, você está sempre disponível para poder levar algum amigo seu quando ele está precisando para te levar ele ao médico, ou qualquer coisa desse tipo, que você quer servir as pessoas. Mas muitas vezes a intenção do coração não é uma intenção de você servir porque você ali está derramando do amor de Cristo na vida daquela pessoa. De você servir porque você está apenas representando Cristo aqui na Terra. Mas a motivação do seu coração, ela tá, não, eu vou fazer isso para aquela pessoa gostar mais de mim. Eu vou fazer isso para que eu possa ser aceita por aquela pessoa. E muitas pessoas nessa acabam fazendo coisas que elas não gostariam de fazer. Pode ser. Talvez o Senhor não te chamou para você ir, por exemplo, distribuir alimentos para os moradores de rua. Talvez ele não te chamou para isso, não é o que ele tocou no seu coração para você fazer. Mas talvez você tenha um grupo de pessoas que vão fazer isso e você vai com a intenção de vou fazer para que eles possam me aceitar e que eu continue pertencendo àquele grupo. Então eu vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo para que eu possa ser aceita nesse grupo, para que eles não me excluam.
e você acaba fazendo a mesma coisa, não porque você foi tocada no seu espírito para fazer, mas com medo de ser excluída, ou você querendo ser aceita naquele grupo. Então, tudo vai de acordo com a motivação, o motivo certo do seu coração, porque o nosso Pai é aquele que sonda os corações. Ele conhece a nossa profundidade, ele conhece tudo no nosso coração. E de Deus não se zomba, de Deus não se engana. A gente não engana o nosso Pai. Então, por mais que a gente queira fazer as coisas, mostrar as coisas aqui na Terra que a gente está fazendo para as pessoas, isso tem que ter um motivo certo. Porque senão o Espírito Santo ele vai vir testificar isso no seu coração, se você permitir. E ele vai mudar isso em você. E aí vai ser quando você vai ter que experimentar a cruz, que eu falei logo no começo da live. O experimentar a cruz, assim como Jesus experimentou, é justamente isso. No momento em que você tem que ser verdadeiro, que você tem que ser justo, que você tem que ser honesto, que você tem que falar a verdade, você vai falar. Mesmo que aquilo você ache que vai contra o que você está achando. Por exemplo, você acha que ir nesse grupo para visitar, por exemplo, moradores de rua, que não é o que você quer fazer neste momento, e tá tudo certo. Deus, ele nunca vai te punir por isso. Existem muitas formas de você servir. O fato de você não querer ir naquele momento, você só precisa conversar com o Espírito Santo. O porquê que não é, e tá tudo bem. Mas você vai ter que ser sincero e chegar diante desse grupo e falar assim, olha, nessa missão que vocês estão indo, eu não vou fazer parte, tudo bem? Eu vou fazer alguma outra coisa que o Senhor está tocando no meu coração, mas eu não vou fazer parte desse projeto. Sem medo de você ser excluída e sem a necessidade de você ser aprovada. Então, você ali, você experimentou a cruz, porque aquilo doeu para você. Ter que falar aquilo não doeu? E assim é como qualquer coisa que você tenha que abrir mão na sua vida. Eu até trouxe um exemplo que seria bom, mas pode ser muitos outros exemplos aí de coisas ruins que você vai ter que abrir mão. Talvez de você frequentar determinados grupos que você frequenta, de determinados amigos, de deixar de ir, né, com essas pessoas a determinados lugares, de deixar de ouvir determinadas músicas. Tem muitas coisas que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que abrir mão. Experimentar a cruz, por exemplo, é quando alguém está sendo orgulhoso com você, e agora que você está tendo entendimento sobre tudo isso, de você perceber no seu espírito que uma pessoa foi orgulhosa com você, que está sendo arrogante, talvez, de estar dizendo coisas que você não gostaria de ouvir, e você entender que agora você habita com o Espírito Santo. E a vontade do Senhor é que você ou silencie para essa pessoa, ou transmita o amor de Cristo para essa pessoa. Mas jamais você julgar essa pessoa porque ela está sendo orgulhosa, ou você repreender, ou você ter que pagar com a mesma moeda o orgulho, o fato de ela estar sendo orgulhosa com você. Então, nesse momento que você escolhe transbordar o amor na vida de uma pessoa, que no caso sendo seu inimigo ali, que está sendo orgulhoso com você, que está falando coisas que não devia para você, você escolhe representar Cristo naquele momento. Então, naquele momento, você está experimentando a cruz. Naquele momento, você está optando por ser humilde em cima de uma pessoa que está sendo orgulhosa. E ali, o Espírito Santo, que é luz, que habita em você, ele vai transbordar essa luz na vida da outra pessoa. Tem um versículo na Bíblia, por exemplo, que ele está, acho que é em Provérbios, eu só não vou lembrar que lugar de Provérbios que ele está agora. Mas que ele diz assim, que quando nós saciamos a fome ou a sede do nosso inimigo, é como se nós estivéssemos colocando brasas sobre a cabeça dele. Brasas sobre a cabeça dele. Ou seja, ele vai ficar ali, é como se ele ficasse todo vermelho de vergonha. Então ele vai ficar tão envergonhado por você ter transmitido a luz, por você ter sido bondosa, por você ter transmitido amor para ele, que ele vai se dar conta do quanto arrogante ele foi, do quanto orgulhoso ele foi. Ele vai se dar conta disso, ele vai ficar envergonhado, porque o Espírito Santo ele faz isso. Quando nós transmitimos a luz, nós envergonhamos o nosso inimigo. E ali é um momento e uma oportunidade dele refletir e dele ser salvo. Então, a oportunidade que nós temos de trazer a salvação para uma outra pessoa
de fazer com que ela enxergue a luz, de que ela sinta o amor, é quando nós refletimos isso. Mas se nós ainda temos esse orgulho dentro de nós, como que nós vamos fazer isso? Não tem como. Não tem como. Se quando vem uma pessoa, o inimigo nesse caso seria qualquer pessoa que fale alguma coisa que você não gostou, né? Uma pessoa que está sendo orgulhosa, arrogante com você. Então, nesse caso, ele é o inimigo. E a Bíblia, a palavra fala que quando nós saciamos a fome de um inimigo, quando nós saciamos a sede de um inimigo, e quando ele diz ali fome e sede, eu entendo que é nós derramarmos do fruto dessa sede, da água viva que ela brota através do nosso coração para essa pessoa. Essa é a nossa função. Só que aqui na Terra como cristão. E nós só vamos ter certeza e saber que nós estamos com o nosso comportamento de fato, ele mudou, de que realmente nós somos uma nova criatura em Cristo, quando diante desses momentos a gente conseguir transbordar amor. E aí é onde vai ter a oportunidade da outra pessoa que está do outro lado ser redimida em amor, conhecer Cristo e ser salva até. Porque o Espírito Santo vai trabalhar nela através desse seu ato que você fez. Porque é impossível, quando uma pessoa transmite o amor e transmite a luz, não clarear e não iluminar a vida de outra pessoa. Às vezes a gente quer levar o amor de Cristo para as pessoas que já conhecem o amor de Cristo. Sabe? Às vezes eu vejo assim, eu fico observando pessoas que frequentam instituições diferentes, que são de placas de igrejas diferentes, e eu fico observando essas pessoas tentando levar uma pessoa que não frequenta determinada placa para uma outra. E aí eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, meu Senhor, mas essa pessoa, ambas já conhecem o teu amor. E se elas se aprofundarem na sua intimidade, elas saberão exatamente o que fazer em qualquer lugar que elas estiverem. O teu amor, ele tem que ser oferecido para pessoas principalmente para pessoas que não te conhecem. É para essas pessoas que nós temos que chegar. E a oportunidade muitas vezes não vai vir de forma fácil, simples. Ah, vamos ali, eu vou conversar com aquela pessoa e ela vai aceitar o que eu tô falando. Não é, muitas vezes não vai ser tão simples e tão fácil assim. A maior oportunidade que nós temos de transmitir o amor do Senhor para a vida de outras pessoas é quando as pessoas nos ferem, é quando as pessoas nos machucam, é quando as pessoas são orgulhosas conosco, é quando elas estão iradas conosco, é quando elas falam coisas que não deveriam falar pra gente, é quando elas não estão com o comportamento de Cristo. Porque aí é o momento de eu mostrar para elas o que é um comportamento cristão. Através do meu comportamento. E isso não é fácil. Mas é o momento em que eu experimento da cruz. Eu falo assim, Senhor, nesse momento não é fácil. Mas assim como você experimentou na cruz e foi humilhado e sofreu por mim, nesse momento eu escolho também ser humilhada e sofrer nesse sentido de engolir tudo isso e representar você aqui. Porque foi para isso que você morreu. E é para isso que você me chamou. E é para isso que eu estou aqui. Então, a gente não pode pensar que as coisas serão tão fáceis assim, porque nesses momentos são os momentos que a gente mais vai precisar lembrar de quem nós representamos aqui na Terra. E com orgulho, isso não é possível, porque se eu estou orgulhosa e se eu me deparo com uma pessoa que tem orgulho, como é que vai ser? Então, primeiro eu preciso entender se eu estou nesse papel de ser orgulhosa. E um desses é a necessidade de aprovação. E aí, lendo aqui, ele diz assim, olha... O orgulhoso, ele tem necessidade de que as pessoas o aprovem. Então, muitas coisas que ele está fazendo não são com a intenção de agradar o coração de Deus, mas sim de conseguir de alguma forma com que as pessoas o aprovem. Caso ele consiga a aprovação das pessoas, ele vai satisfazer seu ego com admiração, com aplausos, com aceitação. E ele, no fundo, quer ser aceito, admirado e quer muitas vezes ser o centro das atenções. Nós precisamos ter muito cuidado, assim, isso é tudo tão sutil, que em todas as coisas que a gente decidir fazer, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, com os nossos amigos, com servir em alguma instituição, ou em qualquer coisa que você estiver fazendo, a gente precisa ter esse cuidado. Para quem que eu estou fazendo? Quem que eu estou servindo? É para o meu Pai? É Jesus que eu estou servindo aqui na Terra? É para Ele? Se é, tudo bem, beleza. Se é para Ele, não importa se eu estou em evidência,
Se eu que vou ficar na frente das luzes, se eu que vou ficar no palco, se eu que vou ser vista, se as pessoas vão me aplaudir, se elas vão falar de mim. Se é para ele, não importa nada disso. Eu vou lá, eu faço o que tem que ser feito e meu coração está em paz. E necessidade de aprovação, então, é isso. O outro, e aí ele continua, suas ações estão intimamente ligadas à opinião das pessoas. Ele sempre vai se moldar ao gosto da maioria, para que tudo o que ele faça seja aceito e aprovado pelas pessoas. Quem tem que nos aprovar é o Senhor, né? É só o nosso Jesus que precisa nos aprovar. E o que diz se a gente vai ser aprovado ou não é o que é a palavra dele. Se a gente fizer o que está escrito na palavra dele, aquilo que ele nos ordenou, que ele nos instruiu, nós seremos aprovados, né? E se não, nós não seremos. Então, por isso que ele fala, né? Não busque, que a gente não busque, façam tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. É isso que ele diz na palavra dele. Façam todas as coisas como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa para agradar o homem, para que o homem te olhe mais, para que ele te aplauda, para que ele te ache uma pessoa legal, a gente vai estar desviando do verdadeiro caminho do Senhor, né? Porque o Senhor conhece a intenção verdadeira do nosso coração. Então, que a gente possa escolher fazer tudo para agradar a Deus e não aos homens. O outro ponto é exibição excessiva das suas realizações. Exibir tudo aquilo que você realiza, tudo aquilo que você faz, você quer mostrar para as pessoas. E hoje o que a gente mais vê aí, né, no Instagram, em tudo, são pessoas querendo expor, e muitas vezes expor aquilo que nem é verdade na vida, né? Que nem é verdade, mas ela quer expor talvez por acreditar que expondo ali algumas realizações que muitas vezes nem são verdade, né? Tem tantos casais que expõem talvez a sua vida íntima ali, dizendo que eles estão bem, que tá tudo certo, e quando a gente vai ver dentro do seu lar, na verdade não é nada daquilo, né? Então, por qual motivo que a pessoa está expondo tanto uma vida de sucesso, uma vida bonita ali nas redes sociais para o mundo inteiro ver, sendo que dentro dela não é aquilo, não é a verdade, dentro da casa dela não é a verdade? E a Marinalva colocou assim, Efésios 4, pois eu peço do Senhor que andeis como é digno da vocação, que foste chamado com toda unidade, mansidão, humanidade, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Exatamente isso, Marinalva. Obrigada por complementar. O nosso suporte para as pessoas, e eu entendo esse suportar, né? Uma vez eu até estudei o que isso representava no hebraico. E tem duas versões, né, que as pessoas falam. É suportar no sentido de você realmente agir de uma forma contrária, ou seja, a pessoa tá vindo ali com, né, várias pedras na mão para jogar e você suporta em amor. Ou você dá o suporte que aquela pessoa precisa, que no fundo vai dar na mesma coisa. Esse suporte tem que ser em amor, porque essa pessoa ela tá precisando de amor, né? Ela não entende, ela não conhece o amor. E ela pode conhecer através das suas atitudes. É isso. Então, sobre a exibição excessiva das suas realizações, ele diz: a pessoa orgulhosa tem uma grande necessidade de mostrar tudo o que ela está fazendo. Tudo o que ela faz, já faz planejando para garantir que todo mundo veja o que ela fez. Caso ajude uma pessoa, ela vai fazer questão de que todo mundo saiba, pois tem muita dificuldade de trabalhar no secreto e no silêncio, que são o pavimento da humildade. Essa pessoa gosta de fazer parte das grandes realizações, de estar nos palcos, de ser vista, e carrega dentro do seu coração a frase: quem não é visto não é lembrado. Geralmente gosta de uma boa pitada de exagero e quando menciona seus feitos tem apreço pela fama e quer sempre estar em evidência. É quando, nesse caso, ela não entende que a evidência é Cristo, né? Que nós só representamos Cristo, mas que tudo que nós fazemos, tudo vem dele, tudo é por ele e tudo volta para ele. Então, em nenhum momento a gente pode querer mostrar as realizações e o que a gente faz para Jesus ou qualquer outra coisa com a intenção, mais uma vez, o motivo do nosso coração, com a intenção de querer mostrar para as pessoas: não, eu posso, eu sou capaz, eu sou mais especial, Cristo falou comigo, ou qualquer coisa desse tipo. Mas que a gente possa entender que tudo é dele, tudo vem por ele e tudo volta para ele. É sobre Cristo, ele é o centro de tudo.
O número 8 aqui é imensa dificuldade de ouvir outras pessoas. Então, o orgulhoso, ele tem dificuldade de ouvir. E ele diz assim, o orgulhoso quer ser conselheiro de todo mundo, mas não gosta de receber conselhos. Essa pessoa tem uma habilidade incrível de aparentar estar ouvindo tudo, mas no fundo nunca vai praticar o que ela ouviu. Dificilmente consegue escutar o coração aberto, uma correção ou um conselho de uma pessoa mais madura. Na verdade, ele acredita em seu coração que não precisa expor a sua vida para que outras pessoas falem. Geralmente vive uma vida escondida de todo mundo e quando alguém se dispõe a falar algo para seu crescimento, ele imediatamente dá um jeito de afastar essa pessoa de uma forma muito sutil. Ou seja, o orgulhoso, ele vai sempre viver sendo prisioneiro do seu próprio ego. Gente, isso aqui de ouvir outras pessoas é tão importante, porque assim, o Senhor, ele nos fez para sermos corpo. O corpo, somos vários membros que cada um tem uma função, cada um tem uma habilidade. Eu não consigo viver sem o que um de vocês tem para me ajudar. Porque nós nos completamos. E tem coisas que acontecem, por exemplo, na minha vida de casal, na minha vida com os meus filhos, que quando uma pessoa está olhando de fora, ela consegue ter uma visão que eu não estou tendo dentro da minha casa. Então, ela consegue visualizar alguma coisa, talvez, que eu possa melhorar, que eu não estou fazendo de forma correta, que eu acho que eu estou fazendo certo, mas não tá, e que eu não tenho essa percepção, porque eu acostumei com aquela rotina, eu acostumei a viver daquela forma. Então, uma pessoa que olha de fora, ela tem essa visão. E quando eu peço conselho para uma pessoa que eu tenho certeza que é uma pessoa cristã, que ela está seguindo os princípios do Senhor, que o que toca o coração dela é só transbordar o verdadeiro amor, que ela não está fazendo aquilo por egoísmo ou para se mostrar. Quando eu confio naquela pessoa para ser minha conselheira, eu devo e preciso pedir conselhos para essa pessoa. Assim, olha, determinada área da minha vida, eu estou sentindo dificuldade. Por exemplo, sei lá, na dificuldade de educar seus filhos, ou dificuldade de ter um relacionamento conjugal em harmonia com seu esposo. Então, se eu estou tendo essa dificuldade, eu vejo uma pessoa que ela está sendo bem sucedida nessa área e que ela segue os caminhos do Senhor, e eu falo assim, olha, de fora, você olhando para a nossa vida, o que você está enxergando? Pode me falar, eu estou com meu coração aberto, eu quero ouvir o que você tem para falar, porque você faz parte do corpo, assim como eu, e você está enxergando algo que eu não estou enxergando. Me fala, porque eu quero melhorar. E essa pessoa ela vai ser sincera, te mostrar, te apontar ali, talvez lugares que você precise melhorar. Isso também é um verdadeiro amigo, né? O verdadeiro amigo não é aquele que vai te mostrar, que só vai te aplaudir, que só vai te encorajar. Não. O verdadeiro amigo, ele vai mostrar, olha, Fabiana, eu sei que você tá achando que você tá certa fazendo isso, mas eu tô enxergando isso, eu tô enxergando um pouco de orgulho, eu tô enxergando que você tá fazendo isso por um motivo errado. Então, conversa com o Espírito Santo e vê no seu coração se realmente é isso que você quer. Sabe? Precisa ter um olhar externo, precisa ter um olhar de fora. A gente não consegue viver sozinho, só nós e Deus. O Senhor nos fez para viver em comunhão, o Senhor nos fez para viver, para partilhar, né? Então, nós precisamos dar essa oportunidade para que outras pessoas falem na nossa vida. E o orgulhoso, ele tem essa dificuldade de ouvir as pessoas. Às vezes ele quer dar conselho, ele gosta de enxergar o que precisa melhorar na vida de todo mundo, ele quer dar conselho na vida de todo mundo. Mas na hora que alguém vem falar alguma coisa para ele, ele se tranca, ele se fecha o coração. E não permite que isso que está vindo entre no coração dele para trazer uma melhoria. Então ele perde ali essa oportunidade. O orgulhoso, ele quer ser conselheiro de todo mundo, mas não gosta de receber conselhos. Essa pessoa tem uma habilidade incrível de aparentar estar ouvindo, mas no fundo nunca vai praticar o que ouviu. Dificilmente consegue escutar o coração aberto uma correção a um conselho. Na verdade, ela acredita em seu coração que não precisa expor a sua vida para que outras pessoas falem. Geralmente vive uma vida escondida de todo mundo e quando alguém se dispõe a falar algo para seu crescimento, ele imediatamente dá um jeito de afastar essa pessoa de uma forma muito sutil. Ou seja, o orgulhoso vai sempre viver sendo prisioneiro do seu próprio ego. Prisioneiro, porque assim, se ele não escuta outras pessoas, se ele não está aberto com essa humildade, ele não vai evoluir. Ele não vai evoluir na sua vida cristã, então ele vai estar sempre preso só naquilo que ele pensa, que ele acha, no seu ego.
Oi, Lia, bom dia. E o próximo 9 é mestre da insensibilidade. O orgulhoso, ele é mestre de ser insensível. O orgulhoso é extremamente insensível com as outras pessoas. Ele zomba dos sentimentos alheios e dá gargalhadas das dificuldades de outras pessoas. Além de não colaborar para o crescimento dos demais, ele faz questão de ser implacável com as dificuldades que as pessoas enfrentam, porque julga que a dor das outras pessoas não significa nada. Ele simplesmente não consegue ter compaixão da necessidade alheia e frequentemente trata muito com desprezo. Eu acredito que esse tipo de orgulhoso é o mais fácil de identificar, né, gente? Esse daqui, o mestre da insensibilidade. Esse é o mais fácil de identificar. E por último, o doutor da ingratidão. O orgulhoso, ele não consegue ver as coisas maravilhosas que o Senhor nos entrega todos os dias. Ele não consegue acordar e abrir os olhos e falar assim, nossa, Senhor, obrigado, porque mais um dia o Senhor me permite viver aqui nessa terra. Obrigado porque eu posso enxergar esse dia tão lindo que o Senhor fez para eu viver hoje. Obrigado porque eu posso levantar da cama e eu posso andar. Então, o orgulhoso, ele tem dificuldade de reconhecer tudo que Deus nos deu, tudo que Ele faz por nós, todo esse amor que Ele transborda em nós. Ele é o doutor da ingratidão. O orgulhoso não consegue desfrutar do banquete da gratidão. É incrível como essa pessoa não consegue ser grata. Ela olha tudo pelo prisma da sua ferida e não consegue reconhecer a bondade e o amor de Deus. Simplesmente nada tem sabor na vida de um orgulhoso. Por mais que as pessoas façam tudo, ele sempre vai olhar e dizer, mas poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais. Essa pessoa nunca está satisfeita. O seu ego é como um abismo, de modo que nada do que Deus ou as pessoas façam pode satisfazer o coração de uma pessoa ingrata. Nada pode satisfazer o coração de uma pessoa ingrata. E aí, você conseguiu perceber de tudo que a gente falou? O quão destrutivo é o orgulho, o quanto ele destrói a nossa vida e muitas vezes de forma sutil. E para fechar, eu vou ler o que está lá em Jó, capítulo 41, no verso 34, que ele diz assim: com desdém olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Assim como os frutos do Espírito Santo, ele vai apontar, né? Quando nós estamos vivendo no fruto do Espírito Santo, que é o amor e, por consequência, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a temperança, o autodomínio, né? Quando nós estamos vivendo nesse fruto do Espírito Santo, que vem do amor, isso tudo vai apontar para a sua vida em rendição. Vai apontar que você está rendido, que você está disposto a viver uma vida em Cristo. E o contrário, quando o orgulho prevalece, isso aponta para um rei. Um rei que é o seu próprio ego, um rei que não é você, né? O rei que não é o Senhor, não é Cristo. Então, que a gente possa refletir em tudo isso, né? Nessas 10 análises que nós fizemos. Se precisar voltar na live de sexta-feira e juntar com a de hoje, que se complementa. E mais do que isso, que a gente peça ao Espírito Santo, para que ele mostre no nosso coração onde, em qual área da vida, em que momento que eu ainda estou sendo orgulhosa, né? E entender que isso se opõe a Deus, isso te afasta de Deus, isso vai trazer desgraça e destruição, não é o que Ele quer. Então, não fique comparando com outras pessoas, não queira fazer as coisas só para você ser aprovado, seja que a gente busque a humildade verdadeira, né? Que a gente saiba ouvir pessoas que têm a intenção realmente de ajudar, que a gente abra os nossos ouvidos para ouvir, para escutar, que a gente aceite quando alguém vier falar alguma coisa que a gente precise mudar, que a gente possa refletir nisso. E é isso, que a gente se deixe levar pela vivência em Cristo, de realmente viver o comportamento que Cristo quer que a gente viva, para que o Espírito que é santo em nós possa realmente nos fazer buscar essa santidade e expressar o verdadeiro amor do Senhor para as pessoas, para que elas sejam transformadas. Lembra que o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses, mas busca os interesses dos outros. Mas para que o verdadeiro amor não busque os meus próprios interesses, eu preciso experimentar da cruz nesses momentos desafiadores, para que o meu interesse agora não seja o meu, mas seja o interesse do outro.
Então, muitas vezes eu tenho que me calar e tenho que expressar o amor de Cristo, mesmo eu sabendo que eu estou certa, mas para que a outra pessoa seja edificada, seja construída e que seja até salva. Porque só o Senhor sabe o que Ele vai ministrar no coração dessa pessoa através de um comportamento seu. E é isso, gente. Um beijo para você e amanhã a gente continua, tá bom? Até mais.